Imprensa argentina crava que Matias Vinha rescindiu com o River Plate e está voltando ao Flamengo. Você vai saber a verdade. Clube rubro-negro prepara a venda de atacante para a próxima janela. E já temos a grande sensação desse início de Copa do Mundo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assista até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Quero lembrar que a gente acertou aí, né, a bet que a gente fez na Superbet com a vitória do México, 1,5 gols, um gol no primeiro tempo. Vamos lançar aqui a próxima. Se você ainda não é super, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link aqui embaixo. Seja super, seja Superbet, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Vamos falar aqui de Copa do Mundo, porque já temos a maior sensação desta Copa, pelo menos no início, né, nesses primeiros jogos. E eu vou falar aqui do goleiro Vozinha, cara. Da seleção de Cabo Verde. Seleção de Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo. E o Vozinha, goleiro de 40 anos, segurou a Espanha. A Espanha deu 23 finalizações. Ele fez mais de 7 defesas e ajudou Cabo Verde a conquistar um pontinho. O primeiro em Copas do Mundo, um ponto histórico passou pelas mãos de Vozinha. E a história curiosa, né? Por que ele virou a sensação da Copa? É que a Cazé TV, que está aí transmitindo todos os jogos, fez uma campanha para que os brasileiros seguissem o Vozinha nas redes. Antes do jogo contra a Espanha, o Vozinha tinha 49 mil seguidores. E agora, adivinha, ele está com mais de 2 milhões de seguidores. Só a título de curiosidade, a população de Cabo Verde é de 600 mil. Ele tem mais do que o triplo de seguidores da população de Cabo Verde. Porra, merece, Vozinha, merece aí. E parabéns também à Cazé TV por proporcionar isso na vida do Vozinha. A última Copa dele, a primeira e última, né? Goleiro aí já com 40 anos, o Vozinha já conquistou mais de 2 milhões de seguidores. Vou lembrar para você que a maioria é brasileiro, tá? Depois dessa campanha aí da Cazé TV. Vozinha, segue o Vozinha aí, dá uma moral pro Vozinha, hein? Segurou a Espanha, toda a poderosa Espanha, né? Rapaz, a Copa do Mundo tá divertida. Bom, vamos falar aqui de Flamengo, porque de acordo com o jornalista argentino Hernán Castilho, o River Plate decidiu encerrar o empréstimo do atleta que tá lá, né, na lateral esquerda e tá na Copa do Mundo. Ele foi convocado pela seleção uruguaia. Essa notícia sacudiu aí as redes no início da tarde de hoje, né? Só que a informação já foi negada. O jornalista é um jornalista conceituado, né? Tem quase 500 mil seguidores, né? Esse jornalista argentino, o Hernán Castilho. Muitos deram crédito para ele na hora da informação. Só que, gente, o primeiro a negar foi o jornalista Vene Casagrande e depois outros colegas negaram. Flamengo e empresário de Matias Vinha negaram que o jogador rescindiu com o River Plate e que voltará ao Flamengo. Inclusive, a informação é que, por contrato, o time argentino só pode rescindir e devolver o Matias Vinha se o Flamengo autorizar, o que não aconteceu e nem teve o pedido dos argentinos. Além disso, se isso acontecer, o River pagaria o salário de Matias Vinha até dezembro, né? E aí tem uma questão aí na cláusula que tem a opção de compra do River Plate no término do contrato. Ele foi convocado para a Copa do Mundo, tá lá com o Varela, tá lá com o Arrascaeta e também com o De La Cruz. Ele teve poucos minutos e atuações contestadas até aqui. Eu até acredito que o River pode estar tentando se livrar do Matias Vinha ou devolvê-lo ao Flamengo, mas não é tão simples assim, né? É um pouco complexo. Em 14 jogos, ele foi titular em 10, muitas críticas, o torcedor do River não gostou do Matias Vinha nesse período aí. E em entrevista à FIFA, nesse último sábado, antes da estreia do Uruguai, o jogador falou sobre a decisão de ir para o River. Ele disse: foi um passo importante tomar essa decisão de ir para o River, de ir buscar um pouco mais de continuidade. Ele queria jogar, mas com o Felipe Luiz ele não tinha muita regularidade.
E aí ele optou, né, por trocar o Flamengo pelo River. E aí ele diz, saí pensando no Mundial de tentar chegar um pouco mais de ritmo do que eu tinha no Flamengo. Então tentei buscar a continuidade para chegar da melhor maneira à seleção e poder ter o meu lugar na Copa. Lembrando que o contrato de Matias Vinha com o River tem a opção de compra, que pode se tornar obrigação dependendo de algumas metas de desempenho do time. O contrato dele com o Flamengo é válido até o fim de 2028. O lado esquerdo é uma das posições analisadas pelo Flamengo nessa próxima janela. O clube está aí com a renovação do Alexandro na mesa, né? Praticamente encaminhada, só falta assinar. Como o Alexandre está na Copa, isso não aconteceu. E o Ayrton Lucas segue com um contrato vigente, né? É um lateral muito criticado, né? Mas nesse momento não existe nenhuma proposta, nenhuma situação de saída do Ayrton Lucas do Flamengo. O Flamengo vai buscar a contratação de um lateral se acontecer alguma coisa com o Ayrton Lucas. Se continuar tudo na mesma, o Flamengo segue com Alexandre e Ayrton Lucas na lateral esquerda para a sequência da temporada, ou seja, para o segundo semestre. Então, gente, a gente está aqui para trazer a verdade. Não procede essa informação de que o River Plate rescindiu o contrato do uruguaio Matias Vinha e que ele está voltando ao Flamengo. Você queria o retorno do Matias Vinha? Deixa aqui nos comentários. Queria que essa informação do jornalista argentino fosse verdadeira? Deixa nos comentários, porque a gente faz um termômetro aqui até para ajudar, né? E saber qual a opinião do torcedor rubro-negro sobre esse jogador, o lateral esquerdo Matias Vinha, que ainda é do Flamengo, só que está emprestado ao River. Mesmo se o River quiser devolver, é preciso uma série de coisas aí. O River precisa comunicar ao Flamengo, o Flamengo precisa aceitar a devolução e o River pagaria o salário do Matias Vinha até dezembro agora de 2026. Bom, ainda sobre mercado da bola, vamos falar de um jogador que está no Flamengo e deve sair na próxima janela, mas antes eu tenho que te lembrar que aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link do nosso shopping do Rafla. São vários produtos das maiores lojas de e-commerce do país. E tem muitos produtos em promoção, principalmente produtos da Copa do Mundo. A Copa está em andamento, você tem aí álbum de figurinhas, camisa da seleção brasileira, bandeiras, bola, troféu e tudo mais. E duas coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal na compra de qualquer produto. A gente ganha uma porcentagem, a gente que não tem aí patrocinador, mas você é o nosso patrocinador, você dá aquela moral, você ajuda contribuindo, comprando o produto que você deseja e ajudando aqui, dando aquela moral para o nosso canal. O Flamengo estabelece preços para vender o atacante Wallace Ian. Inclusive, essa informação que saiu agora, o Flamengo mantém conversas para negociar o atacante Wallace Ian e já estabeleceu aí os parâmetros financeiros para uma possível venda. Segundo informações, a diretoria estipulou o valor mínimo de 8 milhões de euros, aproximadamente 47 milhões de reais, e tem como meta chegar a 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, quantia considerada compatível com a evolução de mercado e o investimento feito. Há interesse de clubes do Brasil e do exterior, e as tratativas evoluíram nos últimos dias. A expectativa é que a situação tenha definição oficial ainda nesta semana, ou seja, a primeira venda que o Flamengo deve fazer aí, na verdade a segunda, né? Porque a primeira foi ao Rian Roberto, o Flamengo vendeu o jogador, né? E agora o Wallace Ian deve ser a segunda venda da janela, né? Essas vendas contabilizam para a próxima janela, a janela do meio do ano, já que está fechada, mas o Flamengo está se antecipando à janela, né, no mercado da bola, e deve vender aí o atacante Wallace Ian, que teve poucas oportunidades, né, com o Leonardo Jardim. Ele entrava mais com o Filipe Luiz, aliás, foi considerado aí uma das novidades do Flamengo no Mundial de Clubes, no meio do ano passado. Porém, o Wallace Ian, que vem aí fazendo sua preparação física, né, ele nas férias está treinando, ele quer voltar a 1000 por hora, pode ser que ele não volte no Flamengo, né, caso o Flamengo consiga vendê-lo. O Red Bull Bragantino esteve muito próximo de contratar o Wallace Ian, mas aos 90 minutos, já na prorrogação, ali nos acréscimos, né, o Red Bull tentou mudar ali a questão do pagamento, os valores, e o Flamengo desistiu. O Flamengo desistiu de vender o Wallace Ian para o Red Bull Bragantino. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. Você acredita na volta por cima do Wallace Ian no Flamengo?
Você vê potencial no jovem? Ou você venderia o Alacian? É um jogador que você queria que estivesse na barca do meio do ano. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito, mas muito importante. Copa do Mundo tá rolando, inclusive tá no finalzinho o jogo Bélgica e Egito, né? Mas nós já tivemos hoje, na verdade, a Espanha, né, empatando com o Cabo Verde. A gente falou aqui no início do vídeo, 0-0, mas tivemos alguns jogos interessantes ontem, né? A Suécia goleou a Tunísia 5-1, a Holanda empatou com o Japão em 2-2, a Austrália ganhou a Turquia por 2-0, 7-1 da Alemanha no Curaçao, e a Costa do Marfim venceu o Equador, um gol no último minuto, cara. E esse jogo da Bélgica com o Egito tá terminando empatado 1-1, pode acontecer um gol ainda, né, no jogo, mas até o momento da gravação do vídeo, 1-1. Ainda temos Arábia Saudita e Uruguai, de repente a gente vai ver aí o Varela em ação, o De La Cruz em ação, o próprio Matias Vinha, que a gente falou aqui, em ação. E o último jogo da noite desta segunda-feira, Irã e Nova Zelândia. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like e seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!